APP Sindicato comemora 75 anos em meio a uma guerra sem precedentes na história desse país. Fora a guerra promovida pelos Estados Unidos e OTAN entre Rússia e Ucrânia, vivemos a guerra contra a fome, a guerra por um pedaço de pão, a guerra pelo osso que sobra no caminhão do açougue, a guerra por uma vaga de emprego, a guerra para voltarmos a ter direitos, democracia plena, moradia e saúde digna. Mas se a APP vive os seus 75 anos em plena guerra, o sindicato foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil estava sob o comando do general Dutra. A APP Sindicato é, de início, uma associação, fundada em 26 de abril de 1947. O primeiro presidente foi Faustino Fávaro, e a APP foi criada para lutar pela independência financeira dos professores, para ajudar o governo no desenvolvimento da educação e tinha ainda, como associação, o caráter assistencialista. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e ante o desejo universal de paz dos povos, os professores do Paraná se sentiram animados e dispostos a fazer da sua união e do seu idealismo um instrumento de realização da nova educação que a humanidade, sobretudo o Brasil, esperava das novas gerações. 2 anos mais tarde, acontece o primeiro grande movimento, o do magistério primário, que reúne 3.000 professores e reivindica melhores condições de trabalho. Foi aí que conquistamos a lei do magistério primário, lei que só entrou em vigor depois da realização de uma passeata. Os ânimos se acirram e o então governador Bento Munhoz da Rocha demite da direção do Instituto de Educação Faustino Fávaro, que permanece à frente da APP até 1954. José Schenkman é eleito sucessor de Fávaro. Ele adquire sede própria e consolida o patrimônio da entidade. Até então, a APP funcionava no Instituto de Educação e no escritório de Schenkman. O Brasil assiste ao suicídio de Vargas, a televisão chega ao país, os anos JK são prósperos e o número de escolas aumenta. O governo contrata professores suplementaristas sem concurso nem garantias. Mas os suplementaristas se mexem e conquistam a lei dos 1000 dias. A lei permite a efetivação desses profissionais após 1000 dias de trabalho pelo regime suplementar. Começo dos anos 60. Jânio assume a presidência, a bossa nova se evidencia e os Beatles são sucesso no mundo. Os tempos eram outros. Faustino Fávaro volta à direção da APP e a categoria mais organizada exige do governo melhores salários e condições de trabalho. A primeira greve dos professores, chamada Operação Tartaruga, já revelava a intensa atuação desses profissionais no movimento popular da educação. O resultado é que o governo passa a destinar recursos da Receita à educação. Jânio renuncia, Jango assume e, em 64, o golpe militar derruba o presidente. Atos, decretos e cassações remetem a oposição à clandestinidade e a APP se mantém à margem da repressão dos militares. A primeira mulher a presidir a APP foi Elvira Meirelles, porque o então presidente Ciro Cunha se licencia. Em 1968. Neste ano, veio o ato institucional número 5. E foi neste fatídico ano que os professores fizeram a segunda greve, chamada de Congresso do Magistério. O movimento foi o primeiro do Serviço Público do Estado. A categoria conquista até 106% de aumento e o Estatuto do Magistério é aprovado.
As eleições da PP têm, pela primeira vez, uma chapa de oposição. Contra a chapa de Antônio dos Santos Filho, Tradição, Coleguismo e Renovação, surge a Congresso, encabeçada por Olian Zétula, formada a partir do movimento de 68. A situação, comandada por Antônio dos Santos Filho, vence a eleição. Nesta gestão, foi criado o Clube do Professor do Paraná. Em 1972, o povo viveu momentos difíceis. Era o auge da ditadura. Com todos os requintes de crueldade, via-se o medo e ouvia-se um silêncio ensurdecedor. Faustino Fávaro ocupa novamente a cadeira da PP. Até 78, a associação tem inúmeras brigas na justiça. É a fase de transição de poder. Osaías Ogliari assume o comando da instituição, mas a categoria já não é mais a mesma, nem desfruta do prestígio de 3 décadas. A categoria passa a ser formada majoritariamente por mulheres. Gente que carrega atrás. O novo sindicalismo surge em 1978 com a greve de 41 dias dos trabalhadores metalúrgicos do ABC Paulista. Companheiros, tá na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Essa palavra presa na garganta. A APP, desconsiderando o momento de ebulição do país e as transformações dos trabalhadores, se recusa a aderir ao movimento grevista dos professores de Londrina, mas foram empurrados pela nova oposição que surgia e a categoria também cruza os braços. As novas lideranças de Curitiba e região surgiram na greve de 1978, com a organização das regionais da capital, que eram a Regional Santa Felicidade, Boqueirão, Santa Cândida, Portão, Pinheirinho e Centro. Essas regionais ampliam o debate, mas por várias vezes a tese de criação de um núcleo para Curitiba e região foi derrotada nas votações do Conselho Geral da PP Sindicato, mesmo que essa região estivesse totalmente sem trabalho de base da diretoria estadual. Era o segundo mandato do então governador Ney Braga. Ney atende algumas reivindicações, como a do concurso de remoção. Como o governo não cumpriu o prometido, nova greve é deflagrada e é conquistado o piso de 2 salários mínimos. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Em 1981, o regime estava em franca decadência. A insatisfação dos professores continuava. Mais uma greve. Acampamentos, assembleias e depois de algumas conquistas, o movimento acaba. Em dezembro de 1981, ocorre a Assembleia de Unificação das 3 instituições que representavam os professores do Paraná, a APP, a APLP e a APMP. 1982, ano de eleição, para governadores e para a direção da PP. José Richa vence no Paraná e Isaías Ogliari é eleito presidente da PP Sindicato, vencendo a chapa encabeçada por Romeu Gomes Miranda. 1985. Desta vez, o professor Paulo Maia assume a presidência da associação. E, enfim, a luta para termos o nosso núcleo só foi vitoriosa em 13 de janeiro, quando da aprovação da criação do Núcleo Sindical de Curitiba e região metropolitana pelo Conselho Geral. A primeira diretoria, eleita em 1985, tomou posse em junho do mesmo ano e era oposição à direção estadual. O presidente era Eduardo Tavares, que não concluiu o mandato. A professora Arlete Rosa assume a presidência. 1986. Professores começam o maior movimento da história até então. Com a inflação descontrolada, professores foram à greve por 3 salários mínimos de piso para o magistério. Foi organizado o maior acampamento na frente do Palácio Iguaçu. José Richa não cumpre a promessa eleitoral. Em maio de 1986, assume o vice João Elísio, que com a greve e o acampamento, promulga a lei dos 3 salários mínimos a partir de janeiro de 1987. Neste ano, a APP comemora 40 anos.
1988, promulgada a Constituição Cidadã. É eleita presidente da associação Isolde Andreatta. E no núcleo sindical de Curitiba e região metropolitana, a segunda diretoria toma posse em junho de 88, mais uma chapa de oposição à direção estadual. Encabeça a chapa Luta e Competência o professor Mário Sérgio de Souza. O governo Álvaro Dias não cumpre a lei do piso dos 3 salários mínimos. O governo é intransigente e prepotente. Em 5 de agosto, nova greve é deflagrada. A categoria ocupa a Assembleia Legislativa por 16 dias procurando um canal de diálogo. Trabalhadores aguentam a pressão na Assembleia. Quem sai não entra mais. As sessões são suspensas. O governo não negocia com a categoria. Os professores fazem uma grande passeata em 30 de agosto. Ao chegarem no centro cívico, se deparam com forte aparato policial. A polícia ataca os professores com bombas e cavalos. Truculência e violência marcaram a repressão no acampamento montado na Praça Nossa Senhora da Salete. Foi o primeiro massacre na Praça Nossa Senhora da Salete, sob as ordens do então governador Álvaro Dias. Só depois de promulgada a Constituição é que os servidores adquirem o direito de se organizarem no Sindicato de Servidores Públicos. 1989. Collor, o caçador de marajás, é eleito presidente do Brasil. Foi também neste ano que a APP deixa de ser associação para se tornar um sindicato em defesa dos professores. Acontece a mais longa greve e, como resistência, ocorrem as ocupações nos núcleos de educação em todo o Paraná e na Secretaria de Estado. 1990 e 1991. Collor assume e confisca a poupança e deixa todos os coloridos incrédulos e com vontade de desvotar. Inúmeras paralisações ocorrem, mas sem conquistas. Encerra-se o segundo ciclo de greves. Toma posse a terceira diretoria do Núcleo Sindical de Curitiba e região em maio de 1991. Mais uma vez, a chapa é oposição à direção estadual com a professora Eliana Neves na presidência. Neste mesmo ano, a oposição organiza a chapa estadual em defesa da escola pública, tendo à frente o professor Mário Sérgio. Depois de uma acirrada disputa, Isaías Ogliari retorna à cadeira da presidência por meio de uma medida judicial. Setembro de 1992. O povo vai para a rua pedir a cabeça do presidente da República. Apenas depois de muita mobilização popular é aprovado o impeachment de Collor, que renuncia na hora H. O parecer foi aprovado. Em 1993, o professor Mário Sérgio é o cabeça de chapa da UPA. A UPA foi vitoriosa nas urnas para construir uma APP dentro dos princípios da CUT, independência do Estado e autonomia dos partidos políticos, classista, unidade na luta com o movimento popular da cidade e do campo, entre outros, assegurando dessa forma a liberdade de expressão dos sindicatos filiados. É um novo projeto para a entidade, projeto que não visava só a melhoria das condições da categoria, mas de uma nova sociedade. O professor Orlando Bogo foi o 4º presidente do Núcleo Sindical de Curitiba e região metropolitana. 1995. A APP se filia à Central Única dos Trabalhadores numa assembleia em Ponta Grossa. Também houve alteração da tabela de vencimentos básicos com a criação do nível PF6 e do PG7, sem alterar os percentuais da nossa tabela de vencimentos.
1996. A categoria conquista a reestruturação da tabela salarial com um aumento de 15% para todos. A 5ª diretoria do núcleo, eleita em 96, tomou posse em outubro do mesmo ano. Com chapa única e com todas as forças e representações alinhadas com a estadual, o professor Bogo é reconduzido à presidência. 1997. Um sociólogo assume a presidência do país. Era a FHC, desemprego, fome, violência, desigualdade social. Todas as mazelas do projeto neoliberal imposto por Fernando Henrique. No Paraná, é a vez de Lerner comandar o Palácio Iguaçu. Na APP, o mesmo grupo tem reeleição garantida, só que desta vez com Romeu Gomes de Miranda na cabeça. O principal objetivo deste grupo era barrar a sanha privatista que imperava no momento. Também em 97, pensando em fortalecer ainda mais a organização dos trabalhadores da educação, houve a unificação com o Sint Paraná. Em outubro, o Congresso Estadual Extraordinário de Unificação da APP Sindicato e Sint ocorreu na cidade de Pontal do Paraná, com a participação de delegados das duas entidades. Foi referendada a decisão de unificação dos sindicatos com atuação nas escolas públicas do Estado. Em Assembleia Estadual Extraordinária Unificada, é aprovada a unificação das duas instituições. Depois destes dois eventos, as duas entidades sindicais são consideradas extintas e substituídas pela APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. A unificação da APP Sindicato com o Sint surgiu da compreensão de que funcionários de escola também são educadores. Nova bandeira levantada. Professores lutam pelo plano próprio de carreira. A APP Sindicato continua sua mobilização contra as medidas neoliberais. Fernando Henrique Lerner se reelege. O governo Lerner investe contra os sindicatos de servidores e corta o repasse da mensalidade sindical em folha de pagamento. Greve de fome. Foi a saída encontrada por 8 professores e funcionários de escola que realizam greve de fome como forma de pressão sobre o governo. No ano seguinte, o governo recua. No final deste ano, funcionários ocupam a Secretaria da Fazenda reivindicando o direito a vale-transporte e alimentação. 1999. O então presidente Fernando Henrique Cardoso dá sequência ao projeto neoliberal, tanto que, nesta época, surgiu o mote: de Fernando em Fernando, o Brasil vai se ferrando. Romeu Gomes de Miranda é reconduzido à presidência da APP e a professora Maria Helena Guarese é eleita a 6ª presidente do núcleo. 2000, ano de ebulição em Curitiba. Pela primeira vez na história da capital paranaense, um progressista ameaçava a eleição para o executivo municipal. Era Ângelo Vagnoni. A categoria faz novamente uma grande greve entre maio e junho. Outro grupo faz nova greve de fome. A greve termina com diversas conquistas. As principais foram hora-atividades de 10% para professores e o vale-transporte para funcionários de escola. 2001. Uma greve no final de setembro enterra o projeto 411 de 2000, que propunha transformar os professores estatutários em seletistas. Em resposta ao maior e mais crítico núcleo sindical, a APP estadual divide o núcleo sindical de Curitiba e região metropolitana em 4. A decisão se deu em Congresso Estadual bem longe de onde estavam os interessados, porque o Congresso não acontece em Curitiba. A APP realiza a Conferência Estadual de Educação com a participação de mais de 1.000 educadores, antecedida de 29 conferências regionais, e aprova as propostas dos trabalhadores em educação para o novo governo. Essas propostas são apresentadas no debate com os candidatos ao governo do Estado, organizado pelo sindicato. Requião se elege governador e o primeiro representante da classe trabalhadora, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. Na APP Sindicato, é a vez do hoje deputado professor Lemos ocupar a presidência da entidade. A professora Eliana Neves é eleita a 7ª presidente do núcleo. A posse acontece em outubro de 2002. Esta é a primeira diretoria após a divisão dos núcleos. 2003.
A Paraná Educação entra em processo de desmonte. O Estado realiza concurso público para professores. Os diretores de escola voltam a ser eleitos democraticamente. A hora-atividade aumenta para 20%, entre outras medidas. 2004. Os professores conquistam o primeiro plano de carreira, mas segue a luta pelo plano de carreira dos funcionários. 2005. Após 20 anos e depois de muita luta, vem a conquista do concurso público para funcionários de escola. A 8ª presidente do núcleo sindical é Veroni Del Ré, que assume a cadeira em outubro de 2005, e a APP Sindicato é novamente comandada pelo professor Lemos. 2006, a APP realiza nova Conferência Estadual de Educação, precedida por 29 conferências regionais e elabora a proposta dos trabalhadores em educação para o próximo governo e, novamente, promove debate com os candidatos ao governo do Estado. Neste ano, ocorre concurso público para funcionários, agente de apoio. Lula e Requião se reelegem. 2007. Esse foi um período fértil de conquistas. Reajuste salarial de 17%, construção do plano de carreira dos funcionários e proposta de criação do cargo de 40 horas. 2008. Sancionado o primeiro plano de carreira dos funcionários de escola. Toma posse a 9ª diretoria do Núcleo Sindical, em 2008, com o professor Antônio Gasparetto. Esta é a 3ª diretoria após a divisão do núcleo. A direção estadual passou a ser comandada pela professora Marley Fernandes. 2010. A primeira mulher passa a ocupar a presidência do país. É Dilma Rousseff. Beto Richa é eleito governador do Paraná. 2011. A professora Veroni Salete Del Ré volta a dirigir o núcleo sindical. E Marley Fernandes se reelege na APP. 2012. A APP completa 65 anos e inaugura nova sede estadual e vários núcleos sindicais. Esse ano, assim como no seguinte, a luta sindical garantiu vários avanços importantes nas carreiras dos educadores. 2013. É plantada a primeira semente do golpe que ocorreria em 2016. As jornadas de junho levam milhares às ruas. Foram as maiores mobilizações no país desde as manifestações pelo impeachment do então presidente Collor, em 92, e chegaram a contar com até 84% de simpatia da população. Os atos pela redução da passagem no transporte público ganharam grande apoio popular em meados de junho, após a forte repressão policial contra os manifestantes. Os protestos geraram grande repercussão nacional e internacional. Em resposta, o governo brasileiro anuncia várias medidas para tentar atender às reivindicações dos manifestantes. O Congresso Nacional votou uma série de concessões, a chamada Agenda Positiva, tornando a corrupção um crime hediondo, arquivando a PEC 37, que proibiria investigações pelo Ministério Público, e o voto secreto em votações para cassar o mandato de legisladores acusados de irregularidades fica proibido. Houve também a revogação dos então recentes aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do país, com a volta aos preços anteriores ao movimento. 2014. Depois de muitos anos sem fazer greve, a categoria para e vai às ruas mostrar ao governo que seus direitos precisavam ser ampliados. Reajuste real para funcionários, 33% de hora-atividade, pagamento de promoções e progressões em atraso, entre outros itens, foram conquistados. A APP realiza o 4º debate com os candidatos ao governo do Estado. Dilma e Beto se reelegem. Beto consegue mais uma vez governar o Paraná com o slogan "O melhor está por vir", só não explicou o que era para ele e para os amigos. A 11ª diretoria, com a professora Veroni Salete Del Ré, toma posse em setembro de 2014. Na APP Sindicato, é a vez do professor Hermes Leão assumir a presidência.
2015, Beto Richa toma posse e já propõe mudanças na Paraná Previdência. Começa mais uma greve. O governo anuncia pacote de medidas que destrói a carreira dos educadores. Professores e funcionários vão às ruas e paralisam as atividades para exigir ampliação de seus direitos, que eram reajuste real, 33% de hora de atividade, pagamento de progressões e promoções em atraso. Além disso, há atraso de pagamentos, ataque à previdência dos educadores e retirada de direitos que foram conquistados pela categoria com muita luta. Foram 29 dias de greve. Professores e funcionários ocupam a Assembleia Legislativa. O governo recua e a vitória é da educação. Eu acredito na rapaziada que segue em frente. A APP leva milhares de educadores às ruas, tem apoio de mais de 90% da população e traz conquistas importantes para todos. Uma delas é o fim do regime de votação em comissão geral na Assembleia, que garantia a aprovação atropelada dos projetos do governo. Neste movimento, não houve massacre em 29 de abril. À época, o governo destinou mais de R$ 1 milhão para bombas, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, helicópteros e um efetivo descomunal. Ambulância, pega do caminhão, por favor! Atenção! Polícia! Parem que tem gente ferida! Parem que tem vocês vão ser responsabilizados! Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder. Assim como Álvaro Dias e seus cavalos, Beto Richa teve sua imagem tão desgastada que nem conseguiu se eleger ao Senado. Chegou a ser preso e é alvo de investigação em diversas ações penais, como no caso da Operação Quadro Negro, que trata de recursos da educação pública. Conseguimos manter a nossa carreira, mas nossa aposentadoria fica comprometida com o saque mensal, na época, de 150 milhões. 2016. A presidenta Dilma Rousseff é impeachmentada. Os golpistas alegam pedaladas fiscais. O então vice-presidente traíra Michel Temer assume a presidência da República. PEC da morte. Esta proposta de emenda à Constituição é a tragédia anunciada. O teto dos gastos é aprovado e, por 20 anos, setores básicos como saúde, educação e segurança terão de sofrer com a estagnação do investimento, independente de ter ou não crescimento econômico do país. Vamos falar em crise. Vamos trabalhar. Nosso lema é ordem e progresso. Não é mole, não! Bolsonarista vai fazer revolução! Não é mole, não! Bora ver o Beto Richa! 2017. Mais uma vez, o presidente Michel Temer ataca e aprova no Congresso a reforma trabalhista, que se configura em completa precarização do trabalho. É o enterro do trabalho formal. A carteira de trabalho se torna obsoleta, é o fim dos direitos como férias, 13º, hora extra. Em meio a esse turbilhão, a professora Natália Silva assume a presidência do Núcleo Sindical Curitiba Sul e, na APP Sindicato, mantendo a tradição, segue na presidência Hermes Leão. 2018. O golpe desta vez veio da Justiça, que, por meio da Operação Lava Jato, promove um festival de horrores, compromete o emprego de milhões de trabalhadores da construção civil e coloca na cadeia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sem provas, apenas com convicções. Lula é preso e trazido para Curitiba, onde teve apoio diário, solidário dos movimentos sociais, sindicatos, personalidades de todo o mundo na vigília Lula livre. Boa noite, presidente, o teu povo está chegando. Nós temos mais certeza ainda de que a prisão do Lula foi planejada, uma prisão injusta. Ia chegar um novo dia. Boa noite, presidente Lula! Excluído do processo Franco Favorito, com a justiça impedindo o ex-presidente de se candidatar, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é ungido candidato pelo Partido dos Trabalhadores.
Nós não vamos desistir desse país. Com uma fiqueada e sem comparecer a nenhum debate, Jair Bolsonaro é eleito para ocupar a cadeira do Palácio do Planalto. Ratinho Júnior, também com toda a mídia a favor, é um novo governador do Paraná. 2019. A péssima notícia para a classe trabalhadora é a aprovação da mais profunda reforma da Previdência, mas deixa de fora setores como os militares, a classe política e o judiciário. O governador Ratinho Júnior não perde tempo e aprofunda a reforma, com consequências danosas à remuneração dos aposentados e da ativa, sem contar que no ano de 2019 o reajuste do funcionalismo do Poder Executivo foi zero. O roedor, seguindo a linha de Lerner, tentou cortar o repasse sindical. Decisão judicial e pressão do Ministério Público do Trabalho faz com que Ratinho recue. 2020, um ano atípico, em que uma pandemia assola o mundo. As aulas se tornam remotas e a exclusão é gigantesca. Muitos não têm acesso às teleaulas. Professores e estudantes têm de se adaptar às novas tecnologias sem nenhuma formação para tal. Além disso, mais de 200 de trabalhadores em educação foram levados pela Covid-19. Dezenas de professores e funcionários do Curitiba Sul também nos deixaram. O governo resolveu gastar milhões para realizar teste seletivo ao lançar o edital 47 para contratação de professores PSS. À época, todos os concursos do estado foram cancelados, mas para concorrer a uma vaga de professor, o teste foi presencial e colocou todos em risco. Nossa defesa é e sempre foi a de concurso público. Depois de muito tentar dialogar, professores ocupam a Assembleia Legislativa e partem para a greve de fome. 2021. Em plena pandemia, é aprovado na Assembleia Legislativa projeto de lei do Poder Executivo, que extermina os cargos de agente 1 e 2. Mas nem só de notícia ruim vivem os trabalhadores em educação. Afinal, professores, funcionários e sociedade fazem pressão no Congresso, que culmina com a aprovação do Fundeb. Dezembro de 2021. Como já é de costume desde o governo Richa, Rato leva à Assembleia Legislativa projeto de lei que extermina nossa carreira e dá 3% de reposição salarial. Nova diretoria eleita para PP Sindicato. Valquíria Olegário assume a presidência da instituição e, para o núcleo, segue Natália Santos Silva. Na ocasião, Rato anuncia 48% de abono para os professores, mas fala que é reajuste, só que não. E a pandemia começa a se dissipar, mas vem as festas de fim de ano. 2022. É implementado o novo ensino médio. Entra a sexta aula e estudantes têm de optar entre estudar e trabalhar. Ratinho se diz defensor da educação pública. No entanto, dá continuidade à privatização iniciada por Beto Richa. É importante relembrar e dizer isso às pessoas, que quem toca o governo são os nossos servidores. Vamos lá, funcionários de escola. O governo entregou para 3 empresas contratos de terceirização de mão de obra dos funcionários demitidos em 2021 das escolas estaduais. O gasto é de quase R$500 bilhão. A maior parte dos contratos é emergencial, feita sem concorrência ou licitação. Unicesumar, uma contratação privada com uso de dinheiro público para o ensino de disciplinas dos cursos técnicos, disciplinas que poderiam ser ministradas pelo próprio quadro de professores concursados ou PSS. O contrato do governador Ratinho Júnior com a Unicesumar foi denunciado pela APP ao MPE. As escolas com poucos funcionários.
Nós, do Núcleo Sindical da PP Curitiba Sul, sempre fizemos parte dessa história. E ao comemorar os 75 anos da PP Sindicato, vivemos uma conjuntura muito difícil. O desmonte da escola pública, a fome, o desemprego provocado pelo governo Bolsonaro e aqui no Paraná, o governo Ratinho. É um momento muito difícil, mas não podemos perder a esperança. É um ano de eleições, podemos mudar essa história. Queremos agradecer a todos e todas que fizeram e fazem parte dessa história tão bonita da PP Sindicato. Um ano cheio de esperança. E a esperança é saber que a nossa luta é contínua, que não para. E ter esperança é ter a coragem de enxergar um futuro que parece já ter passado. É pensar que sempre haverá uma saída. É saber que não há mal que dure para sempre. Quem tem esperança sabe que coisas boas podem acontecer. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.